Olá, criaturas da internet. Aqui é Humberto Soares. Eu sou artista visual, escritor, ilustrador, narrador de histórias e faço performances visuais e usando a palavra. Eu estou aqui para falar um pouco da minha trajetória em relação à literatura, ao livro, à contação de histórias. Tudo começou em Santa Catarina, quando eu fui morar para a cidade de Joinville. Foi em 1998. Chegando lá, eu fiz a minha primeira exposição de desenhos, que eram desenhos que eu já vinha pesquisando e produzindo, com lápis de cor, com caneta nanquim, de seres encantados, duendes, gnomos, fadas. E eu fiz uma exposição num shopping da cidade, onde eu coloquei uma instalação, eu fiz uma floresta. Imagine só, galhos, cipós, troncos, folhas secas, um som de passarinho. Ali dentro dessa floresta estavam os meus desenhos. Foi a minha primeira exposição em Joinville. Essa exposição abriu portas para outros trabalhos, como no caso de ilustração de livro. Fui convidado para fazer o primeiro livro ilustrado, parceria com o escritor Jorge Luiz Hoffmann. E ao mesmo tempo eu fui me envolvendo com a área teatral. Comecei a fazer maquiagem nos atores, fiz pintura de cenários para alguns grupos teatrais de Joinville. E ao mesmo tempo eu saía performaticamente. Eu saía vestido assim, ó, de duende, com uma caixinha de madeira, e dentro dessa canastrinha de madeira eu tinha desenhos, e eu ia entregando os meus desenhos para as pessoas na rua. E assim as pessoas acharam que eu era da área teatral. E mal sabia eu que mais tarde eu me envolveria de fato com o teatro. Mais especificamente falando, com a contação de histórias. A contação de histórias me pegou de uma forma emocionante. Por isso que eu estou aqui para falar do meu envolvimento, do meu trabalho mesmo artístico com a literatura, que não é só através do desenho, dos livros que eu publico, ou ilustro, ou escrevo, mas também com o falar, com o contar. Porque às vezes o livro ele não atinge muita gente, mas cada vez que eu conto para 100, 200, 300 pessoas numa feira de livro, eu atinjo, eu levo a minha história para muito mais gente. E assim aconteceu com o meu primeiro livro, esse aqui, ó. Parceria com a cantora e compositora Ana Paula da Silva. A gente lançou um livro CD chamado Contos Encantos. Foi em 2008 já. 2008 a gente lançou esse meu primeiro livro de contos, onde ela musicou os meus contos. E assim começou a minha trajetória em querer criar histórias. Eu resolvi fazer uma pesquisa que é a narrativa visual e lancei esse livro aqui, ó, que é uma narrativa visual, que é o Cidade da Chuva. E estava aqui nesse livro Contos Encantos, em forma de texto. E aqui eu tirei todas as palavras e contei uma história usando a arte sequencial, que é a minha primeira pesquisa como artista visual e como artista da literatura. A história em quadrinhos sempre esteve presente. Inclusive, eu lancei esse personagem aqui em 2001, que é o personagem Tatuí, um dos personagens mais marcantes da minha carreira. É um picolezeiro que espalha seus picolés da alegria pelas ruas onde ele mora. E ele tem essa amiga aqui, ó, que é uma aranha, a Hannah. A gente lançou esse livro aqui, foi em parceria com a Luciane Nascimento, foi em 2012 esse livro aqui. E 2010 foi criada a Pequeninos Grupo de Arte. A Pequeninos
em parceria com Alex Nascimento, um artista que é pesquisador da cultura popular e do teatro de bonecos. E a Pequeninos ficou focada principalmente na contação de histórias. E até hoje a minha trajetória segue. Eu continuo contando histórias, mesmo com 48 anos. Eu continuo desenhando, continuo fazendo livros. E a Pequeninos, junto com o Alex, a gente resolveu também pesquisar livros artesanais. Esse aqui é um livro produzido aqui na Pequeninos, todo impresso aqui, uma história minha também, desenhos meus. A costura é feita aqui, a impressão, tudo, a capa, ó, a colagem. É um trabalho minucioso e que a gente tem a honra de estar fazendo esse trabalho ainda hoje. Foi justo na pandemia que surgiu essa ideia. E aqui nessa estante tá as parcerias literárias que eu fiz com outros autores, né, catarinenses e também de São Paulo. Capas de álbuns musicais, de grupos musicais aqui de Santa Catarina, como Tarrafa Elétrica, o grupo também musical Tartaruga de Mamão. E também fiz capas do CD da Ana Paula da Silva, que é o CD Raiz Forte. E é isso. E continuo pesquisando a contação de histórias, pesquisando a cultura popular, os contos folclóricos, tanto no desenho quanto na contação de histórias. E faço algumas experiências como livros de artista. Tem livros que eu fiz em caixa de fósforo, tem livros que eles são sanfonados, são experiências únicas, assim. Tudo para desenvolver esse lado da literatura, do livro e da leitura. Porque a leitura não é só escrita, a leitura também é visual. É isso aí. Muitas graças. Olha a chuva que chega de repente, ela passa como um belo presente para o sol, que agora ao vê-la quer apenas namorar, trazendo 7 cores lindas para ela impressionar. É o sol abrindo a janela do amar. O sol oferece o amor para a chuva. O sol oferece o amor para a chuva. E ela vem no fim da tarde, e ele fica num impasse só, e oferece o arco-íris, oferece o arco-íris. É o sol, oferece o amor para a chuva. O sol oferece o amor para a chuva. Que agora ao vê-la quer apenas namorar, trazendo 7 cores lindas para ela impressionar.